irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Iniciamos o nosso culto em adoração ao nosso Deus nesta noite, domingo dedicado ao Senhor. A você que nos ouve pela Rádio Clube Itapira e também nos assiste pela TV Web, Deus também abençoe a sua vida, aonde quer que você esteja. Hoje também nós comemoramos o Dia do Adolescente e também rendemos graças a Deus por estes queridos que aqui congregam conosco. Iniciemos a nossa liturgia no momento de adoração. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 135. Os versículos 1 a 3. Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem-no, servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Quero pedir para o presbítero Rogério fazer uma oração. Pai querido, Deus de amor, nós adoramos o Senhor por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pelas maravilhas da Tua grandeza, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as famílias desta igreja, sobre esta igreja no todo. Obrigado, Pai querido. Nós te adoramos porque é o Senhor que conduz as nossas vidas, o Senhor toma conta dela, o Senhor nos dá a direção, o Senhor é o Senhor dos senhores, que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. É em nome de Jesus. Amém. Quero pedir para a igreja ficar de pé para nós cantarmos o hino 32, Deus Fiel. Deus filho, só bem que
Passamos agora para o momento da contrição. Eu peço que a igreja se assente e abra suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 19, versículos de 8 a 14. Leiamos todos juntos. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecê-las. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Peço ao seminarista Elber que faça uma oração. Senhor, nós chegamos diante da Tua presença neste momento, humilde, pedindo que o Senhor, através do texto lido, nós não conseguimos discernir alguns dos nossos pecados. Outros nós temos consciências e fazemos desobedecendo as Tuas ordenanças, os Teus preceitos. Por isso nós pedimos agora em nome de Teu Filho Jesus, que morreu naquela cruz para nos salvar e com o Seu precioso sangue nos limpou e nos lavou. Pedimos perdão por todos os pecados que temos cometido, todas as faltas, todos os pensamentos impuros que tivemos e todas aquelas outras coisas que afrontaram o Senhor. Nós pedimos humildemente que o Senhor nos perdoe, pedimos que o Senhor corrija e faça-nos trilhar no caminho reto sempre. Humildemente pedimos perdão neste momento, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Mesmo assentados, cantemos o hino 71, Perdão. Exemplo fraco
Peço que a UPA se dirija à frente. Também peço que a igreja se fique de pé para a leitura do Salmo 106, versículo 1. Leremos todos juntos. Aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou
dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. A igreja pode se sentar? Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és
como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20, dos versículos 20 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino esses 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo, porém podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida, ó Pai, e agora pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que ela seja entendida e discernida, ó Pai, pelos nossos corações e por cada um de nós. Pai bondoso, rogamos ao Senhor as tuas ricas misericórdias, e em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nessa noite, focando então na homenagem aos adolescentes, e como o nosso ministério tem sido bastante nesse sentido, desde a classe de catecúmenos, agora no conselho da UPA, isso é deveras
importante, mas também desafiador na minha vida, né? Na minha vida e na vida da minha esposa. Porque há algum tempo para cá, nós temos sempre dirigido e procurado a orientação da palavra do Senhor para orientar principalmente os adolescentes, os jovens também, porque nós sabemos a dificuldade que cada um enfrenta por ser cristão, mas também, principalmente, por aqueles que são professos. Existem grandes desafios para serem vencidos. E nessa palavra, nós encontramos, também nesse contexto, algumas coisas que chamaram atenção, mas também contribuem para que os pais saibam orientar esses adolescentes nessa fase. Fase difícil, complicada, mas após ser vencida, é uma grande vitória para a família, quando o adolescente se torna jovem, depois um adulto, e assim exerce então tudo aquilo que nós investimos na vida deles, para que eles sejam realmente na sociedade, mas também dentro da igreja. E nessa palavra, focando agora nas personagens, eu gostaria de chamar a atenção na vida desses discípulos que fizeram parte dessa passagem. Tiago e João, filhos de Zebedeu, um pescador galileu, chamado juntamente, os dois, João e Tiago, para serem um dos 12 apóstolos. Lá no capítulo 4, isso nos é dito. Mas também, nessa passagem, a sua mãe, conhecida como Salomé, ela foi revelada como Salomé lá em Marcos 15, quando no evento da crucificação ela estava com as duas Marias, no momento em que Jesus estava sendo crucificado. Ambos, tanto Salomé como seus filhos Tiago e João, Tiago e João tiveram suas experiências particulares com o Senhor Jesus. Eles são mencionados em companhia de Pedro, com a exclusão dos demais apóstolos, por ocasião da ressurreição da filha de Jairo. Então, quando o Senhor Jesus ressuscitou a filha de Jairo, eles estavam presentes, somente os 3. Mas interessante que os 3 também estavam presentes com Jesus, de forma particular, na transfiguração, lá em Marcos 9:2. Novamente os 3. Tiago e João foram apelidados pelo Senhor Jesus de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, lá em Marcos também, capítulo 3, versículo 17. E por que isso? Possivelmente pelo temperamento caloroso dos dois, a exemplo do que revela lá em Lucas 9:54, quando o Senhor Jesus pede para eles pregarem lá em Samaria e os samaritanos não aceitaram a palavra. Então o que eles pediram para o Senhor Jesus? Eles sugeriram que orassem e descesse fogo do céu para que queimasse toda aquela vila. E aí o Senhor Jesus repreendeu-os, porque eles não estavam entendendo o propósito de Jesus nessa passagem. Pode-se notar que o Senhor Jesus cuidou em separado desses 3 discípulos, Tiago, João e Pedro, que tornariam-se apóstolos e possuíam temperamento parecidos. Lembrem-se que Pedro, ele cortou a orelha de Malco, quando Jesus foi preso. Então esse temperamento dos 3, eles eram bem explosivos, e também em outras oportunidades nós percebemos isso. Nesse texto que nós lemos de Mateus 20, do versículo 20 ao 28, é importante notar o contexto do cenário dos acontecimentos. O Senhor Jesus já havia apresentado aos discípulos o evangelho da salvação, já havia apresentado o reino de Deus através das parábolas, e também dos ensinamentos, muitos com base na própria lei judaica, o que causou também alguns dissabores na oportunidade para eles, mas eles estavam acompanhando tudo isso. Interessante que muitas mulheres também, inclusive a mãe de Tiago e João. E nessa oportunidade, nós percebemos que em Mateus, eu peço que os irmãos continuem com a Bíblia aberta, porque nós vamos
ser dirigidos por ela em alguns outros versículos. Em Mateus 20, do versículo 17 a 19, nós percebemos que Jesus estava subindo para Jerusalém e chamou em particular os 12 discípulos e disse a eles: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele e açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Estavam subindo para Jerusalém a caminho do evento da paixão de Cristo. Só Jesus sabia isso, o que ia acontecer, mas ele compartilhou com os seus discípulos, né? Quando ele confidenciou, isso aconteceu pela terceira vez. Foi quando Tiago, João e sua mãe aproximaram-se do Senhor Jesus, e conforme a versão João Ferreira de Almeida, para quem tem aí, no versículo 20, ela diz assim: adorando-o, ou na NVI, prostrando-se, né, fizeram um pedido ao Senhor. Lá em Marcos está dizendo que são os dois que fizeram esse pedido. Mateus relata que é com Salomé, com a mãe. Mas eu quero focar nesse texto, porque a base minha vai ser nesse contexto da mãe com os filhos. A resposta do Senhor foi, no mínimo, perturbadora. O cálice no Antigo Testamento normalmente significa o derramamento da ira de Deus. Lá em Isaías 51 diz bem isso. A ira de Deus, quando é derramada, no Antigo Testamento é relatado como se fosse o cálice. E o Senhor Jesus, nesse versículo, ele diz o meu cálice. Então, lembrando até de quando Jesus está orando lá no Getsêmani para Deus, Pai, ele pede que, se for possível, o Senhor afaste de mim esse cálice. Né? Muitos não compreendem isso, mas o que ele está dizendo é justamente a ira de Deus sobre ele. Né? Pesada mesmo, de toda a humanidade, mas principalmente daqueles que eram dele. O que motivou esse pedido certamente foi a explicação da resposta que o Senhor deu ao jovem rico, aos discípulos. Então, no texto aí, no capítulo Mateus, capítulo 19, se vocês olharem, quando Jesus está explicando a parábola, a explicação do jovem rico para os discípulos, ele diz assim no versículo 28. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguirão também, se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus fez uma promessa para eles, e todos ouviram isso. E todos baseavam agora a sua vida, a partir do momento que estavam seguindo Jesus, se debruçavam nessas promessas e criam nisso. Então não é estranho que a mãe e também os jovens, né, ou adultos nessa época, difícil precisar a idade deles, mas quando eles pediram isso, que queriam sentar ao lado do Senhor Jesus, justamente queriam o melhor. Salomé aqui queria o melhor para os filhos, e eles também, por sua vez, queriam também. Assim como Pedro, numa situação parecida, que aconteceria dias depois, Tiago e João responderam a Jesus sem titubear. Lembram quando Jesus fala que um deles seria o traidor? O que Pedro fala? Né? Pedro nega isso, né? E ele disse que não negaria. Rapidamente ele respondeu. E aqui Tiago e João, nessa passagem, quando Jesus fala: vocês estão prontos para beber o meu cálice? Eles rapidamente respondem: sim, beberemos. Eles não tinham compreensão muito do que iria acontecer. O que chama atenção? O Senhor Jesus então profetiza na resposta a eles, profecia que se cumpre quando Tiago foi morto ao fio da espada, a mando de Herodes, lá em Atos 12. O que Jesus faz? A hora que ele recebe esse pedido, ele não responde severamente, ou diz: o que você está pedindo? Vocês sabem o que eu estou falando? Não, Jesus, com todo amor,
no versículo aí, voltando no texto, no capítulo 20, no versículo 22, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Jesus lhe disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados para o meu Pai. Com todo amor, o Senhor Jesus dá essa resposta a eles. Beber do cálice significou que todos passariam por sofrimentos, porém, como coparticipadores dos sofrimentos de Cristo, conforme o apóstolo Paulo relata lá em 1 Pedro 2. Todos fazem parte do sofrimento, mas somos coparticipadores, aqueles que são salvos em Cristo Jesus. O cálice que o Senhor Jesus bebeu, só Ele poderia beber. O sacrifício, só Ele poderia fazer pela humanidade. Sabiamente o Senhor Jesus não se indignou com o pedido, ao contrário dos outros 10, que igualmente foram exortados agora, aplicando nele todos a sua missão como filho do homem. Então no versículo 26 ele passa a relatar, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus não se indignou com o pedido desses 3, da mãe e dos filhos. Ele não se indignou. Ele usou disso para exortar os outros 10 que ficaram escandalizados com o pedido. O que nós podemos aprender com essa porção da palavra? Alguns aspectos que eu gostaria de compartilhar. Eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15. Provérbios 15, os versículos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor detesta os sacrifícios dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. O primeiro aspecto aqui é o pedido da mãe. O desejo da mãe para o melhor lugar para os seus filhos. E essa mensagem recai sobre os pais, nós pais, mas também os responsáveis, ou aqueles que estão à frente do trabalho na igreja, de algum ministério, tem que ter essa preocupação. Os pais precisam buscar no Senhor a direção da vida dos filhos. Oração. Nunca deixar de orar pelos seus filhos. O pedido dessa mãe, embora nós percebemos que ela não abandonava Jesus, estava sempre presente juntamente com eles, e no pedido nós percebemos que ela estava debruçando em Jesus a esperança daquilo que ela estava pedindo, mostra e nos ensina a buscar o Senhor em oração, buscar os nossos pedidos, crer nas promessas do Senhor Jesus que nós temos em todas as páginas da palavra da Bíblia. Nós conhecemos as promessas, mas nós precisamos aprender a pedir a Deus aquilo que nós desejamos para os nossos filhos. E isso é confiança. E uma confiança só é possível se nós tivermos intimidade com aqueles que nós confiamos. E no caso, o Senhor Jesus. Nós precisamos confiar nele, naquilo que ele promete para cada um de nós. Provérbios 20, versículo 7, diz assim: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Os pais precisam motivar os filhos a seguirem o Senhor Jesus. E isso, claro, sendo exemplo. Salomé estava sempre com Jesus. E nós percebemos isso até mesmo no momento da crucificação que eu citei para vocês no texto, que ela estava lá com Maria, estava ali juntamente, possivelmente com João,
assistindo a crucificação. Nesse contexto, até o final ela seguiu Jesus. Enquanto que os discípulos e o filho dela, os filhos, com certeza fugiram com medo. Mas ela ficou ali junto com Jesus. E nós, pais, precisamos estar firmes em Jesus e buscando com perseverança que os nossos filhos também fiquem, para que na palavra eles aprendam a ter intimidade com Deus e depois compreendam e sintam nele essa segurança no momento da tribulação. Provérbios 20 e 24 diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Se o Senhor dirige os nossos passos, o homem não tem condições de escolher o seu próprio caminho. Se o faz, vai ser para a destruição. Por isso que a humanidade caminha para a destruição, para o inferno. Porque se ela estiver longe de Deus, ela só sabe caminhar para a morte. É necessário investirmos na formação do caráter dos nossos filhos. A preocupação com o que eles pensam, com o que eles entendem de mundo. Nós vemos aí na psicologia da educação que a formação do jovem precisa dar esse caráter a eles precisam compreender, aprender a ler o mundo, a perceber no mundo aquilo que é certo, é errado, mas se a palavra não estiver já na formação do caráter, ele será também levado à destruição juntamente com toda a humanidade. Investir na formação do caráter é investir que os filhos, os nossos filhos, estejam sempre na presença de Jesus. E não adianta, desde pequeno, todos os trabalhos da igreja também são possíveis, são necessários, mas não só na igreja e no trabalho, na própria vida. Por isso que o pai e a mãe, ou o responsável, tem que ser um exemplo. A segurança, o que ele aprendeu, praticado nos seus atos, os filhos precisam assistir isso, ver, eles aprendem enxergando. Mas também sabem que nós somos pecadores, cometemos erros, mas também eles precisam ver que nós nos arrependemos e buscamos o perdão de Deus. E muitas vezes isso nós não mostramos. Nós escondemos, envergonhados, e muitas vezes envergonhados da nossa própria família. Mas precisamos na frente deles orar também, pedindo perdão e buscando em Deus o perdão. E se a repreensão vier, que eles também vejam e entendam que a repreensão ela é necessária. O presbítero Railton falou isso de manhã na escola dominical, sobre isso. Que o Senhor, muitas vezes, em algumas oportunidades das nossas vidas, Ele nos chama e quer consertar a nossa vida. E muitas vezes, nesse consertar, não sobra pedra sobre pedra. Realmente nós caímos de rosto ou a cara no pó. Assim deve ser. Mas depois somos reerguidos. E esse reerguer, a nossos filhos, as crianças, precisam ver isso. É importante isso. Porque aí eles vão entender o porquê eles não podem errar. E essa parte da história que é ruim, muitas vezes nós não mostramos. Mas isso é necessário. O segundo aspecto, baseado em Provérbios 20, versículo 11, eu estou usando Provérbios, porque também bem disse o reverendo no sermão do domingo passado, que lá no versículo 1 explica que ele é necessário para os jovens, para orientação, para conselho. É importante usarmos esses conselhos, porque eles são aplicados mesmo na nossa vida e no nosso cotidiano. Não dá para fugir disso aqui. No versículo 11 diz assim: até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Que interessante, até a criança mostra o que é por suas ações. Essa história de que a criança é pura, ela é inocente, não, faz isso aí, ela não sabe, não. Ela é pecadora e ela está condenada à morte desde que nasce do ventre da mãe. É o caminho que todos nós vamos percorrer se não houver a intervenção do Senhor Jesus. E se nós não propiciarmos isso para as crianças, certamente elas caminharão juntamente para a morte. Então a criança precisa ter essa formação do caráter. E aí eu foco o segundo aspecto, que é a dependência dos filhos no Senhor. Os filhos precisam depender do Senhor Jesus.
E isso eles vão experimentar desde quando começaram a ter relação com o mundo, com a sociedade, quando sofrerem com mentiras, quando sofrerem perseguição ou bullying, ou quando sofrerem por ser cristãos. Glória a Deus por isso. Isso eles precisam compreender também. Os filhos precisam viver as evidências do senhorio de Cristo na vida dos pais. Que interessante. Marcos 16:1, quem quiser conferir, eu já comentei esse texto, mas quando é citado Marcos 16:1, após o momento da crucificação, está relatado assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Elas estavam prontas para o sepultamento de Jesus, elas estavam indo preparar o corpo de Jesus. Que interessante, os discípulos tinham sumido, estavam num lugar separado, estavam à parte dos acontecimentos. O que o Senhor Jesus faz? Ele aparece para essas mulheres primeiro, e elas têm a bênção de ver a ressurreição, e têm a bênção de ver tudo aquilo que o Senhor Jesus prometeu. Enquanto alguns escondiam, outros 2 deram as costas para Jerusalém e foram embora, a caminho de Emaús. O Senhor Jesus foi buscá-los. E aí o Senhor Jesus apresentou novamente, e depois se revelou para eles na ceia do Senhor, renovando tudo aquele ensinamento que ele fez, trouxe esses 2 discípulos de volta, depois apareceu para os outros também. Mas o que mostra isso? É importante que os filhos vejam essa evidência, participem disso juntamente com os pais, porque certamente o Senhor Jesus vai restaurá-los no momento em que os pais, nós não estivermos presentes. E isso é uma bênção para nós e conforta o nosso coração, porque nem sempre nós vamos conseguir acompanhar a vida deles. Isso é fato. Eles vão sair de casa, eles vão estar com a sua relação com o mundo. E o que resta para os pais? Orar em casa, pedir. Mas também tem a questão da responsabilidade. Se o pai ou a mãe permite, por exemplo, que o filho vá num lugar que certamente a presença de Jesus não está lá, por que orar então por isso? E mais, se eles sabem disso e procuram esses lugares, tem alguma coisa errada com a fé deles no que eles aprenderam com Cristo. O mundo sabe muito bem fazer isso. Eu lembro de usar aqui de novo o presbítero Railton, num exemplo que ele deu das cabritas, que colocava cerca eletrocutada, com eletricidade, e os cabritos chegavam ali, tomavam choque e voltavam, porque eles queriam passar a cerca num terreno, numa grama mais verde, que não era o terreno deles. E olha que interessante, por quê? Porque pertencem a outro dono. O dono deles, que no caso o presbítero Railton, não poderia dar proteção para eles num outro terreno. Mas não, a cabrita ou a ovelha, vamos pegar esse exemplo, quer sempre ou pular a cerca, porque a grama é mais verde do outro lado. E isso acontece na nossa vida. O desejo de você buscar porque o vizinho ou algo que se ofereça fora é muito mais interessante, isso faz parte da natureza humana, aquela curiosidade. Não, eu posso, eu quero, mas o Senhor Jesus não vai estar lá para proteger. Ele tem poder para isso, mas a responsabilidade é dos pais de não deixar os filhos transpassar ou sair dessa barreira, E essa barreira é aquilo que nós aprendemos com Cristo, nos ensinamentos. Os filhos precisam obedecer o 5º mandamento, isso nós não cansamos de falar. Provérbios 19:26 diz assim: o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Nós sabemos que tem muitos jovens adolescentes que não respeitam mais os pais, roubam até os pais e expulsam a mãe quando a mãe quer dar um conselho, porque a mãe sempre tem a condição mais de se aproximar, Isso é cultural.
mas os filhos envergonham os seus pais por suas atitudes. Quando nós falamos do mandamento, é porque justamente a proteção para a nossa vida é honrar o pai e mãe. É difícil nós, na nossa cultura, e principalmente hoje em dia, cumprirmos esse mandamento, mas é um mandamento, ele tem que ser cumprido. E os filhos não querem dar bola porque os mais velhos falam. Ah, já está ultrapassado isso, aí a gente sabe o que a gente ouve muitas vezes. Mas percebam que Tiago e João estavam sempre com a sua mãe, porque ela estava presente sempre com Jesus. Sempre estavam próximos de Jesus, caminhavam com Jesus. Era uma família. O pai, já não sei dizer, mas vamos tomar como família os 3 que acompanhavam com Jesus. E assim tem que ser as nossas famílias. E assim nós devemos levar a nossa relação com Cristo, para que nós possamos ouvir as promessas, no caso, ler as promessas também, e participar delas. Investir no conhecimento de Deus, Provérbios 19, 27 diz assim: se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Se você parar de ler a Bíblia, parar de ouvir um sermão, se afastar do conhecimento de Deus, você está se afastando daquele conhecimento que dá a vida, que alimenta a nossa esperança da salvação, que ajuda na nossa santificação, porque sem ela não veremos a Deus, e nós temos que investir nisso. E eu falo isso, um problema lá em casa. Férias. Você já perguntou para o seu filho se ele fez a sua devocional hoje? Aqueles podem dizer, não, todo dia nós fazemos. Mas se você, pai, não cobrar, eles vão fazer essa devocional? E é sempre aquela resposta, hoje não deu, acordei tarde, estão de férias, gente. Né? Não, nós temos que cobrar isso deles, e nós temos que mostrar a eles que eles entendam a importância da leitura da palavra, porque essa leitura da palavra é que vai dar direção para a vida deles, é que vai dar conhecimento que leva à vida. Porque se eles se afastarem da palavra, do conhecimento de Deus, eles vão estar sendo alimentados e instruídos pelo conhecimento que o mundo dá, e é o conhecimento que leva à morte. No sábado passado, nós fizemos um trabalho com a UPA, no dia do amigo, e tivemos lá um momento também da palavra, e eu falei sobre também Provérbios 17 e 17, se eu não me engano, a questão do amigo. Nós pais sempre orientamos os filhos a fazerem boas amizades, buscarem pessoas íntegras, buscarem pessoas que realmente não estejam no caminho errado, que não levem o nosso filho a beber, usar drogas, que não levem o nosso filho a ficar se alimentando de pornografia e por aí vai. Essa preocupação é necessária, nós sabemos disso. Mas aí eu foquei numa situação, e eles? Eles são bons amigos? É possível e é preciso reconhecermos isso. Se nós não influenciarmos, seremos influenciados. E isso é fato com os nossos filhos também. Os lugares que eles frequentam influenciarão a conduta de vida deles. Mas eu, como amigo de alguém, eu tenho que fazer isso na minha posição de amigo. Eu preciso mover essa pessoa, esse entendimento, ou essas amizades, que vejam uma referência em mim como amigo. Eu não posso ser mais um que vai participar de qualquer coisa. Não, eu tenho que passar essa confiança. Eu tenho que ser aquele que no momento que um amigo precisar, ele vai me buscar e vai vir fazer pergunta para mim. E eu vou saber orientá-lo. Mas se eu não estiver baseado na palavra de Deus e nas orientações de Deus, o conselho que eu vou dar, nem sempre eu vou poder garantir aquilo que eu vou falar se eu não piorar a situação. E qualquer um sabe que em algum momento da nossa vida, algum amigo se aproxima e pede uma orientação, pede um conselho, que muitas vezes não pede para o pai ou a mãe deles, mas pede para a gente como amigo. E se eu não tiver a palavra de Deus firme no meu coração, eu vou fazer como o mundo faz.
problema é seu. Eu falo alguma coisa, mas se acontecer alguma coisa ruim, o problema é dele. Por mais amigo que eu seja. Então, um amigo verdadeiro é o Senhor Jesus. É Ele que é o maior exemplo de amigo. Mas se alguma coisa continua errada, aí eu lembro daquele hino que nós cantamos sempre, né? É que eu não estou insistindo com Jesus em oração. Então, buscar o Senhor Jesus é isso, é você orar e ouvir aquilo que Ele diz nas suas palavras. E a palavra de Jesus, Ele mesmo dizendo, a Bíblia é rica nisso. São parábolas, mas são parábolas simples. E se você orar pedindo discernimento, você vai ter. As crianças, os filhos, jovens, adolescentes e nós adultos precisamos nos apoiar nisso. E aí o último e o terceiro aspecto, o Senhor está pronto para nos ouvir e responder com amor. Assim como Ele fez lá em Mateus, quando ouviu o pedido, Ele podia ter falado, vocês não têm noção do que vocês estão pedindo, eu estou indo morrer no lugar de vocês. Né? Não, Ele não fez isso. Né? Ele respondeu com amor. Ele disse, não, certamente vocês beberão do meu cálice. Olha que coisa interessante. O Senhor Jesus responde confirmando aquela esperança que eles tinham no sermão que Jesus deu antes, quando falou que eles fariam parte, estariam nos 12 tronos. E Ele confirma isso para eles. Não é possível, eu não posso te dar certeza se vocês vão estar do meu lado exatamente. Mas a promessa de que estariam com Ele já basta. E o que nós aprendemos? Pelo fato de Jesus ter bebido o cálice da ira de Deus sozinho, os crentes não bebem a ira que merecem. Nós não participamos do sofrimento que nós merecemos, porque Ele já participou, Ele já sofreu em nosso lugar. E através do sofrimento de Cristo, eles já foram julgados. Agora são justificados em Cristo e herdeiros na sua glória. Quer promessa melhor que isso? Quer certeza de você ouvir a resposta que dá conforto no seu coração? Se nós não estivermos andando com Jesus, nós sempre vamos ter dúvida das promessas. Mas será que é assim? E Jesus, quando responde para Tiago, João e a sua mãe, Ele confirmou que estariam, com a promessa que Ele fez antes. Não confirmou que seria o melhor lugar. Mas nada impede que nós peçamos o melhor lugar. Nada impede. Quando nós orarmos, não temos que ter a preocupação se eu posso pedir ou não. Se eu estou andando com Jesus, eu sei que aquilo que eu vou pedir está de conformidade com Ele, porque Ele já está prometendo isso, eu estou caminhando com Ele. Então eu vou pedir coisas coerentes. Mas nada impede de eu querer o melhor com Jesus. E aí nós percebemos em textos, vários textos, mas eu quero citar só um, que é Lucas 11:9. Se vocês lembrarem, quando Jesus está ensinando os discípulos a orarem, e aí ele fala, se um amigo, né, ele dá um exemplo, se um amigo te importunar, querendo pão no meio da noite, vocês não vão querer levantar para dar o pão? Não, pelo fato da insistência deles, a importunação, Ele vai te dar o pão. E Ele usou isso em que sentido? Que nós devemos buscar a Deus em oração e fazer o pedido, insistir nos pedidos, crendo que vamos receber. Pode demorar, mas nós temos que pedir, seja o que for. E Ele diz assim, por isso, em Lucas 11:9, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Nem que seja, e eu acrescento aqui, nem que seja por causa da importunação. E há um grande mistério aí. Mas peça. Se você está em conformidade com aquilo que Jesus prometeu, que Jesus falou, que a sua vida de santificação te dá condições para isso, é por isso que nós precisamos investir nisso, o mistério está aí, peça. Não sabemos se Ele vai dar exatamente assim, mas se Ele fez uma promessa, Ele há de cumprir, nós sabemos disso. E aí, no grande dia em que encontraremos com Ele, nós saberemos a resposta de uma forma mais completa, né? E que sejamos
fiéis a Ele, para ser aquele amigo que Ele ensinou a nós sermos, um amigo, né, de Cristo. Que o Senhor nos ajude. Momento de oração, de dedicação. Convido o presbítero Railton que nos eleve a Deus nesse momento, oração de dedicação. Pai Santo, Deus de infinita graça e misericórdia, nós te louvamos, ó Deus, e te adoramos pela palavra lida e ministrada, ó Deus, pelo teu Espírito através do teu servo. Te louvamos, ó Pai, pela clareza e a simplicidade dela, por ter ela, ó Deus, atingido, ó Deus, os nossos corações e mentes. Pai Santo, tenha misericórdia de nós, pais, que temos essa responsabilidade, essa graça de sermos orientadores, exemplos, e os primeiros, ó Deus, a ensinar os nossos filhos a andar nos teus caminhos. Tenha misericórdia de nós, nos santifique, nos dê, ó Deus, total clareza da importância do nosso testemunho para eles, e não só aqueles, ó Deus, que são nossos filhos consanguíneos mesmo, ó Deus, mas também os jovens e adolescentes da tua igreja, nós como adultos, possamos ser para eles exemplos de vida cristã verdadeira e autêntica. Deus Santo, eu imploro a Deus a tua misericórdia sobre a tua igreja nesta hora. Nós, adultos, homens e mulheres que já confessaram a Deus ser o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que já nos arrependemos dos nossos pecados e cremos, ó Deus, nas tuas promessas. Nos abençoe de tal forma, ó Deus, que não só em casa, mas também, ó Deus, para os nossos filhos menores aqui que o Senhor confiou a todos nós. Nos ajude, ó Deus, a orientá-los, a abençoá-los, a mantê-los, ó Deus, guardados e protegidos pelo Senhor nos caminhos da verdade. Te louvamos e te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos ler todos a uma só voz, leitura em uníssono, a bênção sacerdotal, livro de Números, capítulo 26, versículos de 24 a 26. Leiamos. Número 6, versículos de 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz.